Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para a gente poder falar a respeito da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que foi encerrada na noite dessa segunda-feira, né, com o Clássico Paulista, onde o São Paulo bateu o Corinthians por 1-0. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o resultado do Clássico, mas vamos analisar a rodada por completo com os resultados e aquela análise básica de cada partida e no final do vídeo a classificação do Brasileirão após 27 rodadas. Bora então falar dos resultados e depois a gente faz uma análise rápida de como foram esses jogos, beleza? Lembrando que nessa rodada os dois líderes do campeonato tropeçaram, hein, galera? Tropeçaram. Bora falar então dos resultados. A rodada começou no sábado com a vitória do Fortaleza fora de casa pra cima da Chapecoense por 2-1, um jogo cheio de polêmica do VAR, né? O VAR mais uma vez protagonista da rodada. Tivemos um empate sem gols entre América Mineiro e Bahia. Tivemos a vitória do Palmeiras. O Palmeiras voltou a vencer depois de 5 jogos. Palmeiras 1, Internacional 0. Tivemos também a vitória do Fluminense contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada por 1-0. O Grêmio venceu no campeonato na estreia de Wagner Mancini. Grêmio 3, Juventude 2. Vitória importante aí do Grêmio. No jogo da reação, o Ceará foi buscar um empate contra o RB Bragantino, 2-2. Tivemos a vitória surpreendente do Atlético Goianiense para cima do líder Atlético Mineiro. Acabou a invencibilidade, Atlético Goianiense 2, Atlético Mineiro 1. O Flamengo não conseguiu furar a retranca do Cuiabá, Flamengo 0, Cuiabá também 0. Empate xoxo e sem graça lá no Recife para Sport Santos 0-0. E como disse no início do vídeo, o São Paulo bateu o Corinthians no Clássico Paulista por 1-0. Bora comentar um pouco desses resultados então da rodada, 27ª rodada, né, com um tropeço aí dos líderes. Algumas equipes da parte de cima ali conseguiram vencer, né, o caso do Fortaleza, que conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa, bateu o Lanterna Chapecoense. A Chapecoense é a única equipe no campeonato ainda que não venceu nenhuma partida em casa, né? Imagina que situação do Chapecoense não vencer nenhuma partida dentro dos seus domínios. A segunda vitória do Chapecoense na mão do campeonato foi fora de casa contra o RB Bragantino. Em casa não venceu ninguém. O Fortaleza, por outro lado, alcançou os objetivos do 45 pontos. Né? Acho que todo mundo queria que o Fortaleza alcançasse logo esse objetivo para se livrar daquele tal fantasma de rebaixamento. Acho que nem o torcedor mais otimista do Fortaleza poderia imaginar que o Fortaleza chegaria aos 45 pontos, faltando aí 11 rodadas para o fim do campeonato. E chegou. O Fortaleza agora briga diretamente por uma vaga na Libertadores. Acho que está bem próximo, talvez, de chegar talvez a uma pré-Libertadores. Não sei se vai conseguir a vaga direto, porque ainda falta muito campeonato ainda. Mas o Fortaleza faz um ótimo campeonato. E o jogo foi marcado por 3 lances do VAR, né? Um até bem interessante, no qual foi anulado um gol da Chapecoense para marcar um pênalti pro Fortaleza. Coisas do futebol brasileiro. Galera, no jogo entre a América e Bahia, não tivemos muitas emoções, só mais pro final do jogo, algumas chances pro Bahia e pro América. Foi o primeiro jogo do América sem o Wagner Mancini, né, que picou a mula pro Grêmio. Lembrando que o novo técnico do América agora é o Marquinhos Santos, é o novo treinador do América Mineiro. Meio estilo Wagner Mancini ali para tentar ajudar o América a não ir para a segunda divisão, né, que tá ali no meio da tabela por enquanto. Pro Bahia, o Bahia de Guto Ferreira até agora não perdeu no campeonato. Escapou do rebaixamento por enquanto, já que o Juventude, que era o concorrente ali perto, perdeu. E o Santos também só empatou na rodada 0-0. Galera, o Palmeiras voltou a vencer. Não foi aquele jogo brilhante, maravilhoso, nem nada. Mas o Palmeiras bateu o Internacional por 1-0. O gol de pênalti do Rafael Veiga. Pênalti indiscutível, né? A gente até entende que os jogadores ficaram um pouquinho nervosos e tal. Até o Edenilson expulso porque chamou o juiz de ladrão, né? De safado ladrão. Expulso porque... corretamente, né, Denilson? Pelo amor de Deus, que lance claro aquele lá, hein? Você falar que aquilo lá não é pênalti, meus amigos. O jogo ficou marcado também pela reação da torcida do Palmeiras contra o Luiz Adriano, né? Xingaram bastante o Luiz Adriano depois que ele foi substituído, vaiaram ele. O Palmeiras venceu, era o que era importante no momento. O Palmeiras voltou a vencer depois de 5 jogos sem vitória. E o Internacional dá aquela brecada no campeonato, né? Outro resultado também, o Fluminense conseguiu uma bela vitória fora de casa, não jogou também muito bem, mas pegou o Atlético Paranaense com a cabeça lá na Copa do Brasil, na Sul-Americana, tá poupando jogadores, pensando pro jogo contra o Flamengo na quarta-feira. 1-0 pro Fluminense, gol contra no atrapalhada do goleiro Santos com o Zé Ivaldo. Gol contra e o Fluminense volta a vencer no Brasileirão.
Galera, a equipe que conseguiu uma vitória importantíssima nessa rodada, uma vitória que dá um ânimo maior para a equipe sair da zona de rebaixamento, foi o Grêmio. No clássico contra o Juventude, o Grêmio bateu por 3-2. Fez 2-0 no primeiro tempo, né? Bem rapidamente o Grêmio fez 2-0, na estreia de Wagner Mancini no comando do Grêmio. O Grêmio chegou a fazer o terceiro gol, assim, no início do segundo tempo, que já parecia dar uma tranquilidade maior, né? Definiu o resultado, um 3-0. Só que depois o Juventude reagiu, meus amigos. O Juventude reagiu, foi pra cima. Fez o primeiro gol, já nos acréscimos fez o segundo gol. 3-2 pro Grêmio, depende do resultado que fosse, o importante era o Grêmio ganhar. E ganhou. Conseguiu esse resultado, o que aconteceu, o treinador do Juventude foi mandado embora. E o Grêmio de Wagner Mancini consegue essa primeira vitória e vê a zona do rebaixamento um pouco mais perto de sair. Lembrando que o Grêmio tem 2 jogos a menos. Então o Grêmio tem boas condições de sair da zona do rebaixamento, né? Antes de a gente entrar no jogo dos líderes aqui, falar de Sport Santos, né? Sport Santos, cara, no 0-0 na Ilha do Retiro. Para nenhum dos dois o resultado foi bom, né? O empate não era bom para nenhum dos dois. Mas dentro das circunstâncias, pro Santos foi um pouco melhor. Conseguiu um ponto fora de casa, se mantém fora da zona do rebaixamento e ainda ganhou uma posição, que era a posição do Juventude. Então, automaticamente, o Santos deu uma certa sorte pela questão dos resultados da rodada. Mas o jogo foi muito ruim. Mas o Santos, mais uma vez, jogou muito mal. O Sport teve as melhores oportunidades, mas parou no goleiro Jandrei, que foi o melhor da partida. Galera, falando dos resultados agora dos líderes do campeonato, porque os líderes tropeçaram e tropeçaram feio, meus amigos. Naquele jogo praticamente imprevisível, Atlético e Flamengo tropeçaram e a distância do Galo continua de 10 pontos para o Flamengo, com o jogo-usamento que a gente sabe que tem. O que acontece? O Atlético Mineiro foi jogar em Goiânia contra o Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro não perdia 18 partidas, então 18 jogos de invencibilidade. E pegava um Atlético Goianiense, se eu não estiver enganado, não vencia em casa desde julho pelo Brasileirão. Só que o famoso sal grosso ajudou o Dragão, porque o Dragão conseguiu reverter uma situação num jogo que começou com muita polêmica, né? O Atlético pediu um pênalti, na minha opinião foi pênalti, e o juiz não deu. O Atlético Mineiro foi pro intervalo no 0-0, na volta, Natan de cabeça fez 1-0 pro Galo, mas logo em seguida, numa bobeada da zaga do Atlético, o Janderson empatou, e depois o atacante do Atlético Goianiense foi lá e virou a partida 2-1 pro Dragão, que volta a vencer em casa na base do sal grosso e automaticamente quebra uma invencibilidade de 18 jogos do Galo. O Galo que ainda é líder do campeonato com uma desvantagem muito boa e só depende dele para ser campeão brasileiro após 50 anos. O outro que tropeçou na rodada foi o Flamengo, né, galera? Muita gente espera que o Flamengo atropele todos os seus adversários, mas encontrou uma retranquinha complicada do Cuiabá. O Cuiabá estacionou o ônibus ali na área do Flamengo, meus amigos. E aí foi difícil o Flamengo furar aquela retranca. Tudo bem, você pode falar assim, o Flamengo foi prejudicado, teve o gol do Michel aí por volta de uns 15, 16 minutos, que poderia ser um outro jogo, o Cuiabá teve que sair pro jogo, com certeza. Houve esse prejuízo pro Flamengo, é um lance polêmico, gera certas dúvidas, mas no meu ponto de vista, a partir do momento que o jogador do Cuiabá toca na bola, ele tira a posição de impedimento do jogador. Teve um toque do jogador do Cuiabá, então para mim aquele gol deveria ter sido validado, que lembra muito o gol do MAP contra a Espanha na Liga das Nações. Não foi, placar de 0-0, o Vitinha reclamou um pênalti de uma jogada de braço na cara dele, achei uma jogada de jogo, para mim aquilo lá não foi pênalti, mas acho que o gol foi mal anulado. Fechando, galera, falar do Clássico Paulista, né? O São Paulo bateu o Corinthians depois de uma sequência de 5 ou 6 empates seguidos. O São Paulo venceu um Corinthians bem apático ontem no Morumbi. O jogo começou a 1000 por hora pro São Paulo, né? O São Paulo tinha ido pro jogo levinho e o Corinthians comendo uma baita de uma feijoada em plena segunda-feira, né? Porque lá com 2 minutos o Luciano tinha mandado bola pra rede, impedimento marcado, parecia que tinha um ombro à frente, né? Pelo que deu pra entender lá, né? E logo em seguida, Caleri, toca no Caleri que é gol. Ele mandou a bola pra rede, 1-0 pro São Paulo, logo no início do primeiro tempo. Corinthians parece que tava dormindo no jogo, né? O Corinthians não jogou bem ontem. Depois tentou alguma coisa ali, mas para ser sincero, não obrigou o Volpi a fazer grandes defesas. No segundo tempo, o São Paulo voltou ainda melhor, uma postura bem diferente do São Paulo dos últimos jogos. O São Paulo já era um time bem diferente daquilo que a gente já tinha visto em relação ao Crespo. São 2 partidas, mas o Rogério Ceni elogiou a postura da equipe, falou que a equipe teve muita garra, vontade, e isso pode ser que o São Paulo lute por algo mais. Para o São Paulo, talvez agora com a distância de 6 pontos para a zona de rebaixamento e 6 pro G6, né? Lembrando que a Libertadores deve dar umas 9 vagas pro brasileiro, pode voltar a sonhar com alguma coisa assim. Pode ser que a Libertadores fique um pouco mais próxima. A gente tem que ver qual que vai ser os próximos
quais serão os próximos comportamentos do São Paulo nas outras rodadas, para ver pelo que o São Paulo vai lutar. Já o Corinthians agora vai ter que secar o Internacional. Lembrando que o próximo do Corinthians é contra o Internacional, mas o Internacional joga um jogo atrasado na semana. Então o Corinthians tem que dar aquela secada para não ser ultrapassado, mas o Corinthians foi mal. No famoso 4-1, 4-1, o Corinthians não foi bem. E o São Paulo mereceu a vitória por todo o esforço, pela bola que jogou. Jogou bem mais que o Corinthians ontem mereceu a vitória no Clássico. Beleza? Classificação do Brasileirão. Só lembrando que essa semana tem 2 jogos que foram adiados, né, da 9ª rodada. Amanhã, às 19 horas, quarta-feira, tem Ceará e Palmeiras, lá em Fortaleza. E na quinta-feira teremos Internacional e RB Bragantino, briga ali pelo G6. Classificação do Brasileirão. O Atlético Mineiro é o líder com 56 pontos. Flamengo em segundo com 46. Fortaleza em terceiro com 45. O Palmeiras está em quarto com 43, então é o G4. Quinto, o RB Bragantino 42. Em sexto, o Corinthians com 40, é o G6. Em sétimo, o Internacional tem 39. Em oitavo, o Fluminense tem 36. Em nono, o Cuiabá tem 35. 11º, 12º e 11º e 12º colocados, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e São Paulo, ambos com 34 pontos, ali só muda a questão de número de vitórias. O América em 13º tem 32 pontos, o Ceará em 14º tem 31, Santos em 15º com 29, Bahia em 16º com 28 ali na rabeira, e na zona do rebaixamento o Juventude tem 28, o Sport tem 27, o Grêmio é penúltimo com 26 e a Chapecoense só tem 13 pontos. Beleza? Galera, esse foi o vídeo do Mais 10 Futebol Clube, falando a respeito dos resultados da 27ª rodada do Brasileirão. Sigam nosso canal no Instagram e no Facebook. Se inscrevam aqui no canal do YouTube, Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Um abraço, deixe comentários, likes. Valeu!